Hope Guerreiro, Douglas Prado, eu sou instrutor do curso focado na ESA. E como você pode ver aqui no título aqui em cima, quais são os assuntos que mais aparecem na prova da ESA dentro de matemática. Então vamos começar aqui a falar do primeiro item, né, do primeiro subitem, que seria razões e proporções. Esse assunto aqui ele mistura um pouco de frações, né, e vai envolver até mesmo um pouco de porcentagem, a ideia de cento, né, a ideia de divisão. Então você precisa necessariamente dominar esse assunto, dominar mesmo. Não é saber mais ou menos, você precisa criar uma base para poder caminhar em outros assuntos mais complexos. Beleza? Então o primeiro item, razões e proporções. Inclusive é um item explícito, tá? Se você abrir o edital da ESA, lá no item 1, você vai encontrar lá razões e proporções, ok? O segundo item seria análise combinatória, tá? Eu sei que o nome pode assustar, tá bom? Porém, não tem para onde correr. Se você quiser ser aprovado na ESA, né? Aprovado mesmo, tá? Não é só, na verdade, classificado, né? Desculpa. O termo correto seria classificado, porque só ser aprovado não adianta. Você precisa classificar entre os 1000. Então, não pode rejeitar. Sabe por que eu falo isso? São 12 questões. Se você negligencia análise combinatória e aparecem 4 questões de análise combinatória, já era para você. Então, você não pode correr esse risco. O terceiro subitem dentro de matemática seria geometria plana. Tá bom? Na verdade, seria uma carreirinha. Geometria plana, espacial e analítica. Nessa ordem de importância. Não adianta você dominar espacial sem saber plana. Na verdade, nem dá para fazer isso. Tá? O candidato que domina espacial vai dominar geometria plana. Beleza? Porque é uma condição. Tá? Uma é condição para você necessariamente saber a outra. Ok? Então, geometria plana, espacial, analítica. Outro ponto seria logaritmo. Você precisa decorar aquelas fórmulas de log. Você precisa fazer exercícios, porque não adianta, tem algumas questões que não adianta apenas você saber a fórmula, você precisa necessariamente fazer exercícios, porque tem alguns esquemas, tem alguns macetes, tá? Tem alguns pulos do gato também. Outro ponto é em relação à progressão aritmética. A ESA não cobra PG. Se você for pegar o histórico de PG, nem tem direito. Mas assim, progressão aritmética ela gosta. Então, pode esperar pelo menos 2 questões de PA na sua prova. Outro ponto, outro subitem importante seria números complexos, tá? Vai cair na sua prova e faz parte desses assuntos que mais aparecem. Como eu falei dos assuntos que mais aparecem, eu vou falar aqui dos assuntos que não aparecem direito, tá? Começando com matrizes, tá? É um assunto que historicamente não aparece, apesar que no ano passado apareceu, porém é uma exceção, ok? A regra é que vai aparecer pouco. O outro ponto seria determinante. Na verdade, determinantes é um subitem de matriz. Porém, como o determinante é um assunto assim específico, eu precisei falar, né? Eu preferi falar separadamente, tá? Outro ponto que não um subitem que não aparece direito na prova da ESA seria a parte de progressão geométrica. Eu falei, mas eu vou repetindo aqui para ficar algo mais frisado. Quer dizer o seguinte: se você tem uma prioridade de estudar PA ou PG, qual vai ser a sua prioridade maior em relação a tempo? PA, porque PA nós temos um histórico que vai realmente cair. Outro ponto, outro subitem que não aparece com tanta frequência na ESA seria a parte de inequações, beleza? A chance de cair é pouco. Agora, você pode estar pensando assim: Douglas, quer dizer que eu tenho que negligenciar matriz, determinante, PG e inequações? Não, tá? Quero dizer o seguinte: o seu tempo será deslocado para as matérias mais importantes, que mais aparecem, de acordo com o que eu falei aqui: razões e proporções, análise combinatória, geometria plana, espacial, analítica, logaritmo, PA e números complexos. Essa vai ser a sua prioridade em relação a tempo, ok? Então, a dica de hoje foi essa. Vejo você no próximo vídeo.